Oi? Pronto, estou gravando. Galera, foi mal aí, eu comecei a gravar depois. Sim, a gente está falando sobre a prova. Então, assim, as três... Pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu até falei com o senhor no privado, porque assim, eu tinha feito as 3 atividades. Eu não sabia quanto é as 3 atividades no caso. No caso foram 4, né? Eu fiz os 3 formulários. O único que eu não fiz foi o plano. Para mim, cada uma valia 1. Eu não sei se eu estou fazendo a conta errada. Então, no meu caso, a minha nota estaria errada. E eu falei sobre a questão também das faltas. Pronto. Vamos lá, ó. Tu é a Andresa, né? Andresa, consta aqui que tu não fez a atividade 2 e a 4. Aí é só tu me mandar no privado print da 2, que aí eu aumento a tua nota. Aí, quanto às faltas, Andresa, eu lanço de acordo com o sistema. Tranquilo? Tranquilo, professor. É porque, assim, baseando as minhas faltas, eu entrei no dia 21, entendeu? Eu entrei no último dia do coisa. Então, eu não assisti a aula 7 e a aula 14, no caso do dia, né, do dia 7 e do dia 14 de agosto, porque eu não estava matriculada. Então, necessariamente, não era para mim ter recebido falta, seguindo a regra. E eu não tenho nem como te dar falta nesse caso, porque eu acho que o sistema nem deixa. Então, realmente, não. Tu tá com quanto lá de falta que tu falou? Eu tô com 4 faltas, professor, em agosto, sendo que eu não faltei. As duas a minha aulas situação que eu também é igual a dela. Ah, tá. Me mandem no privado, no Teams aqui, que aí fica mais fácil de eu resolver depois as faltas. E é em agosto, né? Não sei se eu consigo. Ok, eu mando também o print da Pronto, atividade. Da atividade. Só 2. Isso, só 2. Tá. Ok, pronto. Obrigada. Nada. Aí, turma, o que é que acontece? Cada um das atividades, que foi pelo formulário Google, as 3, né? Aí eu mandei devolver para você saber quanto as questões que você errou e acertou. Aí eu atribuí 1 ponto bastando você fazer, não precisou acertar as questões. E então você tem como saber se você fez a 1, a 2 e a 3 por esse retorno que o Google te deu. A atividade 4 foi por aqui, pelo chat. Então dá para você ver se você me enviou ou não. E aí você soma 1 ponto para cada atividade e soma também o ponto da prova, que valeu até 7. Eu acho que na prova, 2 pessoas não colocaram o e-mail direito. Uma delas já entrou em contato comigo, aí eu passei a prova para ela, mas o ruim é que quando você não coloca o e-mail direito, eu não consigo te reencaminhar a prova. E nesse arquivo que eu gero, não tem os feedbacks, só tem as tuas respostas. Mas caso você tenha colocado o seu e-mail direito, a prova vai para você com a nota, então tem assim, 6/7. Significa que você fez 6 pontos de 7. Aí embaixo tem ver o feedback, ou ver a prova. Aí quando você clica lá, tem a resposta que você marcou, se está certo, se está errado. Se for errado, está lá vermelho e tem verde acerta. E em cada uma das questões, eu coloquei um feedback. Hoje mesmo, nessa primeira parte da aula, eu vou corrigir a prova com todos vocês, para saber se vocês têm alguma dúvida. Acho que a Benedita quer falar, né? Quer falar, Benedita? Não, professora, era a Luzireide que estava com a mão levantada. No caso, tá, não. Era mas porque o senhor já acabou de responder. Já acabou Perfeito. de responder. Eu ia não, perguntar porque estava travando, mas já voltou. Peraí, Benedita, só um minuto. Luzireide, conclui. Só um minuto, pessoal. Deixa a Luzireide concluir. Mas eu já respondi, né, Luzireide? Foi isso que tu quis dizer? Sim, já respondeu, professor. Obrigada. Nossa, prazer. Benedita, então, tranquilo, né? Porque a Benedita estava com o áudio ligado, por isso que eu pensei que ela ia falar. É porque estava travando, mas já voltou. Show, show. Aí alguém mais vai falar? Não, né? Show. Turma, o professor devia considerar o meio certo, professor. Ô, Aline, não, eu já dei um ponto extra e eu facilitei muito também na correção das subjetivas. E as objetivas, praticamente todas vocês tinham nas atividades, pessoal.
era só você copiar o gabarito. Foi muito fácil a prova. Mas, enfim, Grande vamos lá. verdade, grande verdade. A gente recupera na próxima linha. Eu falo recupero, mas eu tô pensando na nota de vocês. Deixa eu até olhar aqui. Não tem que recuperar, não. É só porque não era o que eu queria. Ah, tá, entendi. Aí são as questões do mundo, né? Tem muita coisa que não é o que a gente quer. Mas não tem problema, não. Serve de aprendizagem. Deixa eu ver aqui o que é que vocês escreveram, né? Que aí eu já começo a compartilhar minha tela para a gente discutir um pouco. A Rebeca, boa noite. Marina, boa noite. Mirella, Andresa. A Anne, boa noite, obrigada. Aí a Mirella, eu gostei, relembrei os tempos de concurseiro. Aí a Larissa gostou da prova. A Mirella, agora teve uma que eu fiquei meio confusa. Mirella, a gente vai corrigir agora, tá? Para ver se você ficou confusa. Aí, mas deu certo. O Davi, boa noite comigo. A Raquel, boa noite. Show, turma. Então, deixa eu só passar a prova aqui pra gente, para eu começar a compartilhar minha tela e a gente resolver a prova juntos, tá? Sempre, como professor, o professor sempre tem que corrigir a prova com o aluno, porque vai que tem alguma dúvida, alguma questão dúbia. Mas, nossa, eu estou muito tranquilo, porque, como vocês sabem, né, como eu já disse várias vezes, foram questões que já caíram, né, para vocês. Então, é isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ir abrindo aqui a prova. Só um minuto. Peraí. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Moodle. O Moodle é uma plataforma online que várias universidades do mundo usam. Eu estou usando o Moodle na outra instituição. Aí o Moodle, ele permite essa história de meio certo, meio errado, mas eu não acho muito bacana, não, vou nem mentir, porque, na verdade, a ideia é que vocês realmente acertem tudo. Raquel, boa noite. Atom, boa noite. Sem microfone hoje. Tu tá sem microfone, né, Atom? Beleza, cara. Então interage aí comigo na mensagem que eu leio. Beleza, turma? Então eu tô compartilhando minha tela. Vocês estão vendo, né? Então, VP1... Para isso, pronto. VP1, Gestão de Desenvolvimento. Boa noite, turma. Essa é a VP1, Gestão de Desenvolvimento. Vocês devem responder no horário da aula, do dia 18. Essa prova vale 7 pontos. As atividades 1 a 4 valerão até 1 ponto para ponto cada. Na verdade, se você fez, eu te dei 1 ponto. De maneira que, ao final, o discente pode ter direito a 1 ponto extra. Ou seja, 7 mais 4 dá 11, né? Aí, prova não consultada, mas isso aí, enfim... Óbvio, só é possível enviar as respostas uma única vez. Se o aluno enviar outras vezes, vai ser considerada apenas a pontuação do primeiro envio. Eu vi que tiveram 2 pessoas que enviaram 2 vezes, turma. Eu só considerei o primeiro envio, tudo bem? Aí, boa prova, sempre à disposição, eu. Aí, seu endereço de e-mail. Aqui é a parte mais importante, a pergunta que você não pode errar. E aí, como eu disse, 2 pessoas erraram o e-mail da prova e não conseguiram receber. Aí, quando eu gero o print aqui, quando eu imprimo e eu gero o PDF e envio, não vai ter esses feedbackzinhos que eu mandei para vocês. Aí o endereço de e-mail, o nome completo como está na chamada. O Lidevânio fez o favor de não colocar, ainda bem que o nome dele não é difícil, acho que foi o Lidevânio, que acho que é Francisco Lidevânio, né? Mas não tem problemas, porque o nome dele é mais difícil. Mas se você for Maria alguma coisa, Francisco alguma coisa, por favor, coloque, porque às vezes fica difícil se você não colocar esse primeiro nome. E são nomes muito bonitos, né? E aí, turma, principal questão do semestre. De acordo com o estudado em sala, cite, bastava citar. Teve gente que não acreditou e foi explicar, dei maior valor. Mas cite os 5 pilares da gestão de pessoas e também o instituto que fundamenta todos esses pilares. Essa é a pergunta mais importante de todo o semestre. Turma, quem de vocês nunca viu... Cadê? Deixa eu só voltar aqui. Quem de vocês nunca viu esse slide aqui? Pelo amor de Deus, toda aula eu falo desses slides. Era só você colocar motivação, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento e competência, treinamento e desenvolvimento. Teve muita gente que não colocou o que embasa tudo isso. Professor. Oi. Coloquei isso daí e ainda expliquei e a minha tá como errada. Tá como errado? Então pronto, é só tu me botar aí no Teams que aí eu revejo. Aí, okay. Então, turma, cada um desses pilares, bota no privado, aliás. E aí, qual é o instituto que fundamenta a liderança? Teve muita gente que esqueceu de colocar o instituto que fundamenta a liderança, mas ainda assim eu considerei a resposta como correta. Então,
Quais são os 5 pilares? Motivação, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento, competência, treinamento e desenvolvimento, e o fundamento de todos eles é a liderança. Tanto é que a gente vai falar de tudo isso, e aí a gente fala de liderança. Mas aí eu ainda quero, turma, nessa nossa matéria, porque infelizmente só uma vez por semana, falar um pouco sobre os verbos atinentes ao gestor de pessoas. A gente já conversou sobre isso, mas foi muito rápido, que o gestor de pessoas tem que agregar, tem que aplicar, tem que recompensar, desenvolver, manter e monitorar. A gente vai conversar rapidamente sobre cada uma dessas atividades. Então, a gestão de pessoas, quais são os 5 pilares dela? Motivação, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento e competência, treinamento e desenvolvimento, tudo isso, o sustentáculo de tudo isso é a liderança. E o que é que o gestor de pessoas faz? Agrega, aplica, recompensa, desenvolve, mantém e monitora. A gente vai conversar um pouco sobre isso mais na frente. E aí a gente acaba o nosso semestre falando sobre liderança. Show? Aí, turma, a outra, né? Escreva 5 objetivos da gestão de pessoas. Turma, era só você vir nos slides. Peraí, os slides estão aqui. E olha a quantidade de objetivos que eu coloquei, ó. Gestão de pessoas, objetivos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tinha 14 objetivos nos slides. Para você colocar, eu te pedi só 5 deles. Aqui eu sempre tentei aproveitar o máximo possível na correção, tá? Então acredito que não vai ter muita questão na correção, só uma ou outra falha, mas que eu sempre tentei ajustar. Aí, turma, alguma dúvida até aí, turma? Acho que não, né? Beleza. Não, professor. Tá tranquilo, Sidney. Massa. Valeu, galera. Então, ó, em relação à gestão de pessoas, marque a ou as opções, a opção, né, verdadeira ou verdadeiras. E essa aqui foi uma das que eu tinha passado nas atividades. Então, ó, a gestão de pessoas deve proporcionar competitividade e impulsionar a mudança nas organizações, com certeza, né? Se você não achar que um gestor de pessoas tenta impulsionar competitividade e também impulsionar também as mudanças, a competitividade saudável. Até a gente conversou sobre isso, né? Sobre o Google, sobre empresas que proporcionam essa competitividade. Você coloca as equipes que você é o líder, você tenta, por exemplo, dividir a unidade em 2 equipes e faz um certo tipo de competição entre eles, todo mundo vai ganhar. E impulsionar a mudança nas organizações, com certeza. Também a gestão de pessoas deve procurar manter políticas éticas e comportamentos socialmente responsáveis. Isso aqui eu não tenho nem dúvida que todo mundo marcou que sim, né? Então deve procurar manter políticas éticas, sem sombra de dúvida. Ética, né? Cada vez mais é uma palavra que o mundo precisa acreditar nela. Tive agora no Covid, milhões de pessoas morrendo e os políticos roubando, né? A gente vê aí, não podemos dizer que ele é culpado, porque ele ainda é amparado pela presunção de inocência, mas o governador Witzel aí foi um dos casos, né? E ele teve 69-0 para continuar o impeachment dele, infelizmente. Então, será que foi ético ou não? Um ex-juiz federal precisar? Enfim, ninguém sabe se ele fez ou não, né? Só o judiciário vai dizer isso. Mas, enfim, se ele tiver feito, cadê a ética, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma grande amiga minha, professora também, e ela falou que estava no São Luís, e aí uma pessoa chegou, abriu um álcool gel, usou, fechou e colocou na prateleira. Cadê a ética, né? E a mesma pessoa que faz isso é a mesma pessoa que reclama que o Brasil é um país corrupto. Enfim, a hipocrisia, né? O meme da vez. Aí o processo de treinamento envolve a aprendizagem e gestão do conhecimento, sem sombra de dúvida. Tanto é que um dos pilares da gestão de pessoas é o quê? É o desenvolvimento, é o conhecimento e a competência. E o processo de recrutamento interno introduz sangue novo. Recrutamento interno, como o próprio nome está dizendo, é você recrutar dentro da própria empresa. Eu resolvi essa questão com vocês nas atividades, por isso que dava para você saber. Então, o recrutamento interno introduz sangue novo na organização, talentos, habilidades, expectativas que não havia antes. Na verdade, recrutamento interno, o cara já está num setor e vai ser recrutado para outro setor. Aqui estaria correto se fosse o processo de recrutamento externo. Ou seja, você pega uma pessoa de fora e traz para a empresa, que aí traria sangue novo para a organização. Beleza, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar o microfone. Ou alguma consideração. Aí analise a sentença a seguir. O RH tem foco maior no planejamento, organização e controle de processos voltados a recrutamento e seleção
planos de carreira e contratação, por exemplo. Já a gestão de pessoas remete à liderança e à administração e, portanto, não é exclusiva dos profissionais da área de recursos humanos. Assinale a opção abaixo se ela está correta ou falsa. Galera, essa foi até, acho que uma pergunta do líder Evânio, se eu não me engano, que ele disse assim, professor, um pedagogo pode trabalhar em RH? E a gente passou durante muito tempo falando a diferença de RH e de gestão de pessoas nesse slide. Então, a gente viu que a gestão de pessoas não está só focada no RH. A gente até estudou a evolução histórica da gestão de pessoas e a gente viu que nessa fase evolutiva, aí sim o RH é que tinha essa função de fazer a gestão de pessoas. Mas hoje, quem faz a gestão de pessoas é principalmente o profissional de linha, o que está lá na unidade, o líder da unidade. Todos podem fazer gestão de pessoas. E o RH fica mais focado nessa questão de recrutamento, seleção, retenção de profissionais, algo que a gente estudou também. Então, essa afirmativa está correta. O RH tem foco maior no planejamento, organização e controle de processos voltados ao recrutamento, seleção, plano de carreira e contratação, sem dúvida, mas aquela coisa interna, assim, e a gestão de pessoas é a liderança. E qual é o papel do RH na gestão de pessoas? O papel do RH na gestão de pessoas é dar suporte. Aí eu até disse, você identificou que isso aqui precisa de um treinamento, fale com o RH, que o RH ele vai te dar uma assessoria. O RH hoje ele tem mais essa função de ser assessor nessas políticas do gestor de pessoas. Então essa aqui está correta, slide número 6, que é exatamente esse que eu mostrei para vocês. Aí a gente falou um pouco sobre teoria da motivação. Essa questão também estava nas atividades. Então diz assim, segundo Herzberg, a motivação, acho que foi a teoria que a gente mais conversou, foi essa. Resulta de fatores que podem ser divididos em duas categorias principais. As relações pessoais com os... As relações pessoais com os colegas e o estilo de supervisão do chefe são fatores o quê? Os dois são fatores extrínsecos ou higiênicos. Até a gente resolver essa questão, e no primeiro momento a gente achou que o gabarito estava errado, porque a gente entendeu que os dois fatores seriam os higiênicos, né, os extrínsecos e os intrínsecos, ou motivacionais. E aí a gente acabou vendo que, na verdade, o que ele está perguntando é em relação às relações pessoais com os colegas e o estilo de supervisão do chefe. Esses dois são externos. Tudo que é externo a você é extrínseco ou higiênico, tudo, inclusive o seu salário. Agora, o que diz respeito a você, a sua motivação, o quanto você se sente reconhecido, o quanto você se sente valorizado, aí são fatores intrínsecos ou motivacionais. A gente conversou que o salário é um fator extrínseco, ele é externo, ele não é motivacional. A gente disse que quem motiva são esses fatores que estão dentro de você. Como você se vê dentro da empresa. Agora, tudo que é externo é coisa que não te motiva, mas se não for bem trabalhado, vai te desmotivar. Então, o salário, ele não te motiva a longo prazo. Contudo, se ele não for bem trabalhado, ele vai ser um fator de insatisfação, de acordo com a teoria do Herzberg. Então, a resposta correta era de escola. A gente resolveu em sala também. Se tiver alguma dúvida, é só ligar o microfone, turma. E a última questão, ou seja, prova bem tranquila, bem fácil. Essa última questão, se eu não me engano, também caiu. Também caiu na... Não estou lembrando. Não. Acho que essa foi a única que não caiu na atividade, turma. Então, colocou assim, a comunicação interpessoal é de fundamental importância nas organizações, sendo necessário considerarmos a sua ocorrência, formais e informais. Aspectos da oralidade, por exemplo, podem revelar o impacto de algo que foi dito, digamos, numa reunião decisória, e que não consegue ser obtido através da leitura de uma transcrição numa ata. Então, ou seja, a entonação importa. Por que é sempre importante a gente tentar ver se o outro recebeu a mensagem? Porque, primeiro, a falta de comunicação, a comunicação ruim, é o problema da humanidade. Cada vez mais as pessoas se comunicam menos e a palavra ela não tem entonação. Então, você lê, às vezes, que a pessoa está gritando com você e a pessoa nem está. Então, realmente, a comunicação é de fundamental importância. Necessário considerar as ocorrências formais, né, pela ata, por exemplo, e informais, como a oralidade. Aspectos da oralidade
por exemplo, podem revelar um impacto de algo que foi dito, digamos, numa reunião decisória, e que não consegue ser obtida através da leitura da transcrição no ata. Então, no ata, você pode achar que a galera te detonou e nem foi assim, na verdade. Então, esses aspectos da comunicação, formal e informal, têm que ser levados em consideração. É o que ocorre na prosódia. Tome como objeto de análise a seguinte frase: acho que eu vou levar você para visitar o cliente esta tarde. Considere que a palavra que está entre colchetes, ou você, obteve uma forte ênfase no tom de voz do falante, e que esse se dirigiu a Maria. Então, acho que vou levar você. Aí, a interpretação do significado, neste caso, deve considerar que o falante. Turma, essa questão é uma questão muito de interpretação de texto, porque a Unicef pede sempre que a gente coloque uma questão relacionada ao ENAD. E o ENAD, ele vem, assim como o Enem, trabalhando a interpretação de texto trabalhando a interpretação de texto no aluno. Então, imagina que o chefe diz, acho que vou levar você, viu, para visitar o cliente esta tarde. Então, o que é isso? Você não precisava ter conhecimento mesmo da matéria para resolver essa questão. É uma questão estilo ENAD, eu tirei desse concurso aqui, achei muito bacana para a gente colocar. Então, acho que vou levar você para visitar o cliente esta tarde. Destaca a importância de ser ele a pessoa a levar a Maria ao cliente. Será que a ênfase que está nele está no chefe que vai levar a Maria? Não, né? Acho que vou levar você, Maria. Cogita que seja especialmente Maria, sua acompanhante na visita. Aqui eu não tenho nem dúvida que é a resposta correta. Quer saber a opinião de Maria? Ele não perguntou nada, então não quer saber a opinião de ninguém. Destaca a urgência da visita ao cliente, que deveria ocorrer no mesmo dia, e está falando isso no texto. O grande problema dos erros dos alunos nas provas é eles acharem que a questão diz o que eles acharam, e não o que está mesmo no enunciado da questão. E enfatiza que o cliente é especial para a empresa. Turma, essa questão era só interpretação de texto mesmo, estilo ENAD, para vocês continuarem dando 5 nas notas, e nosso curso continuar sendo o melhor do Norte e Nordeste do país. Tranquilo, pessoal, vou parar aqui, vou voltar a aparecer só para saber se vocês estão com alguma dúvida. Pronto? Show. Turma, alguma questão que queiram discutir sobre a prova? Se for essa questão individual, tá, de correção, pode me mandar no privado aqui no chat, que eu mesmo vejo depois, tá? Talvez eu não veja hoje, mas eu vejo segunda-feira, que hoje eu vou acabar aqui, como eu disse, vou relaxar. Todos precisamos. Que, pessoal, é uma coisa que... Sidney, fora essa interpretativa aí, que é muito boa, entendeu? O restante tudo foi discutido em sala de aula e nas atividades. Foi muito boa a prova, muito boa mesmo. Edmar, obrigado pelo feedback e parabéns pela sua nota, né? Show, fiquei muito feliz com o desempenho da turma. Obrigado. Show. E é isso mesmo, turma, as provas, elas não têm a intenção de nenhuma maneira de querer derrubar uma ou outra pessoa, Deus me livre. Na verdade, a prova é uma formalidade, né, que eu tenho que cumprir. E assim, de qualquer forma, a prova tem vários aspectos positivos, entre eles, meio que forçar o aluno a estudar um pouco mais. Professor, pode falar. Só é meio ruim porque, assim, tem a questão, deixa eu ver a questão, só um momento. Tá. Deixa eu ver, cadê tu? A questão em relação à gestão de pessoas, marque a opção verdadeira, as verdadeiras, né? Certo. Tá marcado errado só porque eu não marquei a terceira, porque são 3, aí eu marquei só 2. Aí aqui ela bota a questão logo toda, por mais que tenha marcado 2 certas, por causa de uma é considerada errada. É verdade. E assim, Benedita, essa questão eu resolvi com vocês, por isso que eu fiquei super tranquilo, sabe? De marcar como ela tudo ou nada. Mas na próxima eu tento não fazer mais isso, maldade minha, né? Não, professor, é porque é culpa nossa mesmo. Eu não estudo direito. Então, procurem pensar, procurem fazer um pouco mais as atividades. As provas, a VP2, ela vai ser também com base nas atividades.
As atividades, turma, é só para a gente ver um outro aspecto daquele assunto. Porque se eu ficar aqui só falando, não é tão bacana. Então eu gosto de trazer um profissional, como foi o professor Rafael, que eu achei a fala dele incrível, foi muito bom. Assim, ele abriu muito até minha visão mesmo enquanto administrador. Abriu muito o que ele falou. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre comunicação. Eu também gosto de trazer pessoas. A Benedita foi minha aluna de ECA, né, de Direito da Criança e Adolescente. Ela viu que eu também trouxe o professor... Ixi, agora eu esqueci o nome dele. Que ele é do CIES, que é onde os adolescentes eles ficam... Do CES, que é onde os adolescentes ficam internados. Então, o que eu procuro é misturar muito, sabe? Então, tem eu falando, tem a gente vendo questão de concurso público, tem análise de caso, que a gente vê aquelas empresas que a gente já viu, eu trago um professor de fora, e aí essas atividades que elas vão continuar acontecendo, não é para dar mais trabalho não, turma, é só para você conseguir ver a matéria por outros olhos. E quem sabe vocês não viram gestores públicos, fazem um concurso público aí e viram gestores públicos? É uma opção a mais. E aí teve alguém que falou, né, que foi a Olivia, lembrou da época de concurseira. Show de bola, show de bola. Então, alguém quer considerar mais alguma coisa sobre a prova? Sim, não, mais ou menos. Só para eu começar, então, a nossa aulinha. Acho que não. Beleza. Turma, na aula de hoje eu vou começar e terminar um pilar da gestão de pessoas, que a gente já começou na aula passada, que foi exatamente a comunicação. Eu falei brevemente, e aí o professor Rafael entrou com um plano de comunicação, o que ele já acabou adiantando muita coisa. E a atividade 4, pessoal, foram vocês... Eu vi que a atividade 4 nem todo mundo fez. Na verdade, uma boa parte da turma não fez a atividade 4. Eu acho, assim, né, que você perde uma oportunidade de treinar algo que provavelmente o mercado de trabalho vai te chamar a fazer. Porque tudo na vida, e principalmente se a gente é administrador, ou se a gente vai trabalhar, se a gente é pedagogo e vai trabalhar numa escola, nas escolas, mais do que em qualquer empresa, ou talvez tanto quanto qualquer empresa, precisa de muita organização. E o plano de comunicação, ele exatamente dá essa organização à questão. E a comunicação é muito importante. Turma, eu não tenho nem dúvida, se a gente conseguisse se comunicar direito, metade das frustrações, metade das angústias, metade das guerras, metade de todas as maldades que existem no mundo não aconteceriam. O problema é que eu sei o que eu disse, mas eu não sei como você recebe. O problema é que, às vezes, eu falo para a Benedita, e a Benedita falou para a Olivia de uma outra maneira, da maneira que ela interpretou. E surge muito o que a gente chama na comunicação de ruído. Então, enquanto gestor de pessoas, o quão mais claro, quanto coordenador da escola, diretor da escola, ou então enquanto administrador mesmo, público, privado, enquanto professor. Eu não sei se vocês notam, eu sempre tento deixar o máximo possível tudo de maneira transparente, tudo de maneira clara, sempre estou perguntando o que vocês estão entendendo, exatamente porque eu sei que a comunicação é um grande problema. É um dos maiores problemas porque eles geram muitas atrocidades no mundo, não tenho nem dúvida, e, ao mesmo tempo, além de ser um dos maiores problemas, é uma coisa que a gente não se preocupa tanto. E cada vez mais a gente se comunica de outras formas, né? Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, e não só a gente se comunica de forma oral, como de forma escrita, e a quantidade de e-mails que a gente recebe por dia, ou mesmo de mensagens, e a gente também tem aquela linguagem consciente, que é a linguagem do teu corpo. E como líder, é importante você saber ler as pessoas. E você, muitas vezes, conhece mais as pessoas pelo que ela faz, ou seja, a postura dela, a linguagem corporal dela, do que pelo que ela fala. Então, quando a pessoa estiver falando, é bom que um líder, para ele entender o que está acontecendo mesmo, consiga ler a pessoa e daquilo que ele está entendendo, o que está acontecendo, se ela está nervosa, se ela está angustiada, liderada, é sempre bom você tentar esclarecer a situação. Então, turma, a gente vai continuar um pouco falando sobre comunicação agora, que é o segundo pilar da gestão de pessoas. A gente acaba nessa aula. O plano de comunicação, que foi a atividade 4, como eu estava falando, acho que muitos perderam a oportunidade de treinar o que provavelmente o mercado de trabalho vai te chamar para fazer.
O professor Rafael disponibilizou os slides dele, que eu já mandei, e você vê que a plano de comunicação lá do tribunal é super legal, né? E é super legal eles encararem no plano de comunicação, né, deles, o cliente interno principalmente. Então, o foco deles é principalmente, tinha que ser assim mesmo, né? O setor de informática, o produto dele é para o cliente interno. Ou seja, ele falar do cliente interno, ele ter essa preocupação com o cliente interno. Então, procurem estudar um pouco esse plano de comunicação. Não tenham dúvida que 1 hora na sua vida, enquanto profissional, você vai ser chamado a fazer. Então, na aula de hoje, a gente vê um pouquinho mais de teoria e termina com esse plano de comunicação. E aí termina o segundo pilar e a gente já passa para o terceiro, que é trabalho em equipe. Beleza? Se alguém quiser falar, fiquem à vontade. Show de bola. Pronto. Estou compartilhando. Turma, então tá aqui os slides, tá? Quais são os pilares da gestão de pessoas? Motivação, comunicação, trabalho em equipe, competência e conhecimento, treinamento e desenvolvimento. Vamos lá, que tem muita coisa para ver. Galera, eu sempre gosto muito de ter um arcabouço científico, né, de teórico. Por isso que eu coloco essa questão de algumas referências de artigos científicos ou mesmo de livro como do Chavenato. Então, turma, essa introdução da comunicação eu já fiz na aula passada. Comunicação é a troca de informações entre indivíduos. Por isso constitui um processo fundamental da experiência humana e da organização. E a gente não se toca disso. Uma organização, de acordo com Bello, de qualquer espécie, só é possível por meio de comunicação. Olha a importância da comunicação. E o Freeman veio falar que o tempo de administrar é gasto em grande parte na comunicação, face a face, eletrônica ou telefônica, com subordinados, pares, supervisores, fornecedores ou clientes. Então, por exemplo, um professor, que o pessoal da pedagogia vai virar, nós somos administradores, pessoal. Olha a quantidade de coisa que eu tenho que lidar. Eu tenho que lidar com a mensagem de vocês no grupo, a mensagem de vocês no privado, que às vezes é sábado, é domingo, às vezes é 11h30 da noite, às vezes é meia-noite. Eu tenho que lidar com 4 atividades só para V1, com fazer prova, enviar para a coordenação, colocar a prova na plataforma online onde vocês possam fazer, depois corrigir essas provas. Imagina aí a quantidade de coisas. Vai dizer que isso não é atividade de um administrador. E, acima de tudo, que eu não paro na minha vida, e eu tenho certeza que vocês também, enquanto profissional, é de se comunicar. Então, hoje, eu passei a manhã toda cumprindo mandado para o Tribunal de Justiça, vocês sabem que eu sou oficial de justiça, e aí eu passei a manhã toda sem ver meu WhatsApp. Quando eu fui ver, tipo, meio-dia, já tinha umas 50 mensagens, e olha que eu não sou nem assim de WhatsApp. Aí hoje me deu um abuso desse aplicativo, eu passar 2 dias sem ver. Não sou obrigado. Mas, enfim. E aí, turma, com certeza vocês já viram os elementos da comunicação em outra disciplina. São os elementos bem simples, mas é sempre legal a gente tentar, enquanto gestor, enquanto líder, enquanto professor, tentar evitar o ruído. O que é o ruído, professor? O ruído é, por exemplo, o que as meninas da pedagogia disseram, foi muito difícil, pelo menos para a gente da pedagogia, imagina aí a quantidade de comunicação que já não houve entre as meninas. Meu Deus, que prova difícil, ele pensa que a gente é administrador, o professor Cine quer prejudicar a gente. E quem conta um conto, aumenta um ponto. Por isso que é sempre bom a gente esclarecer. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas vamos supor que um aluno diz, poxa, que prova difícil, o professor Cine quer reprovar todo mundo, não sei o quê. Não estou dizendo que aconteceu, estou só dizendo. Não é legal quando eu chego, abro a prova, mostro a prova com vocês, pergunto se vocês têm alguma dúvida, quem teve dúvida eu digo, olha, me manda no privado que eu vejo, não tem problema. Olha, essa questão eu resolvi em sala, essa questão está no slide tal, essa questão... Porque aí o que é que eu corto? O ruído. E o ruído é a desgraça da humanidade. Então, uma pessoa sabe o que fala, mas sempre tem um ruído. Sempre tem nesse meio que é utilizado, que pode ser vários, né? Pode ser eletrônico, físico, pode ser escrito. Sempre nesse meio pode haver um ruído. Então, tomem cuidado na vida profissional, pessoal, para evitar esse ruído dessa mensagem. Então, aqui, por exemplo, diz, você vai ser promovido, aí o ruído... Meu Deus, eu vou ser demitido. Então, ele sabe o que falou, mas não sabe quanto o outro recebeu. O emissor sabe o que ele falou, não sabe o que o outro recebeu. E na administração, pessoal da pedagogia, a gente fala muito de feedback.
O que mais faz um funcionário aprender? Primeiro é o exemplo. Não tem nem dúvida que é o exemplo que motiva mais o funcionário a ser do jeito que é. Então, o comportamento, o humor de um líder modifica e contamina o humor de toda a unidade. Se o líder chega abusado, todo mundo vai ficar meio abusado. Se o líder, ao tratar o cliente, trata abusado, todo mundo vai tratar o abusado. Mas aí, pelo exemplo, a gente muda isso. Então, primeira forma de você educar, digamos assim, é o exemplo. Segunda forma é você dar feedbacks. Então, sempre pergunte se a pessoa entendeu mesmo o que você quis dizer, que aí é como você mata esse ruído. Então, o emissor codifica, o código é a linguagem, né, e a pessoa decodifica. Como essa pessoa decodifica, o emissor precisa de um feedback. E aí, o que é que tu entendeu do que eu acabei de dizer? E aí, vocês estão com alguma dúvida? E aí, vocês entenderam que a prova só caiu o que eu falei? E aí, vocês entenderam que na prova só caiu questões que eu já resolvi em sala de aula? Ou que estão nos slides? Então, você elimina esse ruído. Professor, não eliminei eu não. Quando acabar a aula, eu vou morrer de fofocar do senhor. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Fofoque não, só fofoque do bem, viu? Beleza. Então, turma, eu tirei também outras definições de artigos científicos, principalmente os publicados na Cielo, que são os que eu mais gosto, e aqui ele vai conceituando, né, o que é comunicação. A comunicação interna no século XXI envolve mais do que memorandos e publicações. Envolve desenvolver uma cultura corporativa. Olha que importante. Essa questão de cultura corporativa, essa questão da cultura organizacional, ela é muito formada pela comunicação. Então, é pela comunicação que os liderados entendem quem é a empresa, quais são as missões, qual é a missão, quais são os valores, quais são os objetivos, como é que aquela empresa se comporta. Então, pessoal, é a comunicação. E naqueles funcionários, né, que eu conversei com vocês, do Itaú, do McDonald's, do Itaú, McDonald's, Santander, eles falaram muito bem da forma como essas empresas se comunicam. A comunicação forma uma cultura organizacional, uma cultura corporativa. Então, a comunicação no século XXI envolve mais do que memorandos e publicações. Envolve desenvolver uma cultura corporativa e ter o potencial de motivar a mudança organizacional sempre para frente. A gente sempre tem que estar mudando, pessoal, para melhor, obviamente. Então, a comunicação interna é um setor, ou os esforços desse setor, focados em garantir um bom relacionamento e, principalmente, alinhamento entre uma organização e seus colaboradores. Então, às vezes, você vê, não sei se vocês já observaram isso, quando a gente vai para o lado da administração, você passa a observar mais as coisas, né? Nos restaurantes, nas lojas. Às vezes você vê uma propaganda só a massa. Todo mundo feliz, todo mundo venha para cá, venha estudar aqui, venha isso, venha aquilo outro. Aí você se sente tão envolvido naquela propaganda, aí quando você vai para lá, né, para a empresa, aí o funcionário não sabe daquela promoção, o funcionário não sabe daquela campanha, o funcionário te trata mal, que é totalmente diferente da realidade. Falta o quê? Alinhamento. Então, muitas vezes, uma empresa faz uma campanha para atrair o público, quando o público vem, a empresa esqueceu de alinhar com os funcionários, como é aquela promoção. Isso não é 1, 2, 3, 4 vezes que eu vejo, não. São infinitas vezes. Então, a comunicação é um setor, os esforços desse setor focados em garantir um bom relacionamento, sem dúvida, uma boa comunicação traz um bom relacionamento e, principalmente, o alinhamento entre uma organização e os seus colaboradores. Então, se você for fazer alguma coisa, principalmente para o público externo, lembre da comunicação interna, lembre dos seus liderados. Mas, assim, interno e externo, tá, turma? Vai depender do seu referencial. Vocês viram lá que, para o professor Rafael, que é da CETIM, né, de uma unidade do tribunal, para ele, o público externo são os outros funcionários, são as outras unidades do tribunal. E público interno são a unidade dele. Então, você tem que ver sempre isso. Público interno, geralmente, é ou daquela unidade ou daquela empresa. Externo pode ser externo à unidade ou externo da empresa. Então, alinhamento da organização e seus colaboradores. A comunicação interna permite que a empresa atue de forma integrada, promovendo maior produtividade, engajamento e resultados. Comunicação é tudo, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Nunca esqueçam disso.
E aí a última definição, a comunicação é utilizada para reforçar e preservar a identidade organizacional. Reforçar, preservar e ainda mudar, ou ser o motor que impulsiona para as transformações desejadas. Olha que forte. Comunicação é utilizada para reforçar e preservar a identidade organizacional, ou ser o motor que impulsiona essa mudança. Uma vez que a comunicação organizacional compreende todo o fluxo de mensagem que compõe a rede de relações da organização. Perfeito, perfeito. E aí, turma, como eu sei que os alunos da Unicef são muito bons, eu não teria dúvida que alguém me perguntaria qual é a diferença do endomarketing para a comunicação interna. Galera, isso eu acho que nem o Chavenato sabe. Eu acho que não tem pessoa no mundo que saiba essa diferença. Contudo, vem doutrinadores, vem a literatura tentando diferenciar endomarketing e comunicação interna, certo? Uns dizem que é a mesma coisa, outros dizem que não. Enfim, aí eu trouxe uma questão que eu achei mais clara, tá? Então, a primeira coisa é a gente entender o endomarketing como algo estratégico. Na administração, a gente estuda com questões táticas e questões estratégicas. Questões estratégicas, turma, são mais relacionadas ao longo prazo. Então, já que o endomarketing é o marketing interno, endomarketing, né? É o marketing interno relacionado à estratégia, são objetivos a longo prazo. E aí, por isso, são mais questões de cuidar da marca, o que aquela marca é, o que ela quer ser para a sociedade, como é que ela representa. Também uma questão de visão ampliada do negócio e principalmente focado na missão da empresa, na visão e nos valores. Então, o endomarketing é um marketing que a empresa faz internamente, reforçando quem ela é, reforçando a missão dela, a visão daquela empresa e os valores. Então, sempre quando você bota, por exemplo, a Unicef, quem faz a Unicef acontece, a Unicef é a melhor. Então, a gente, por exemplo, o que o professor, o funcionário, às vezes o aluno pensa da Unicef? Que a Unicef é realmente uma instituição muito séria, que os alunos da Unicef são muito bons, que os cursos da Unicef são muito bons, que o professor da Unicef vem e dá aula. Isso a Unicef foi construindo com o endomarketing. Ou seja, é mais estratégico, para principalmente o colaborador entender qual é a missão, visão e valores. Então, uma das coisas, por exemplo, que o professor Marco me falou, que é o coordenador da pedagogia, diz: Sigem, procure sempre cumprir o horário. Ou seja, a Unicef entende que cumprir horário é uma coisa necessária. Acredito que todos os professores de vocês cumprem os horários do direitinho. Exatamente porque isso já é o jeito de ser da empresa, relacionado ao endomarketing. Então, o endomarketing é conhecido como marketing interno, é tido como um conjunto de ações institucionais que a empresa utiliza para fidelizar seus funcionários, para o funcionário saber quem é ele, torná-los seus consumidores e fazer acreditarem naquela empresa, naquela instituição. Então, o endomarketing, numa melhor diferenciação que eu vi, que a literatura vem dizendo, ela é mais focada nessa questão estratégica, a longo prazo, para principalmente os funcionários entenderem quem é aquela empresa. E fidelizar, né? Poxa, eu me identifico com o Unicef. Eu mesmo, enquanto aluno, turma, eu tenho professores que eles dizem assim, hoje é aula assíncrona. A boca de vários professores agora é falar que a aula é assíncrona. A aula assíncrona é aquela aula que o professor vai dispensar a turma, dizendo com desculpa de que vai passar um trabalho, ou para eles se reunirem em grupo para fazer um trabalho, e ele não vai dar aula. Ponto. A boca hoje é aula assíncrona. Então, essa história de aula assíncrona, um professor, por exemplo, essa história de aula assíncrona, eu pego logo abuso do professor. Pego logo abuso, me dá logo uma raiva, porque eu me sinto desrespeitado. O fato é que um professor da Unicef, com certeza, se ele gostar de aula assíncrona, significa que ele não gosta da aula, então com certeza ele não vai nem conseguir entrar na Unicef, se conseguir ele não vai ficar muito tempo. Por quê? Porque o professor da Unicef tem que dar aula. Por quê? Porque é o jeito de ser da instituição. E aí, turma, também tem a questão da comunicação interna. A comunicação interna, você pode encarar como a mesma coisa, ok? Estou fazendo essa diferenciação só porque às vezes o aluno pergunta qual é a diferença. Mas muitas pessoas dizem que é a mesma coisa. A comunicação interna ela tem um viés mais tático.
tático é objetivo mais a curto e médio prazo. Então, cuida dos canais de comunicação, do que está acontecendo na empresa, das parcerias que a empresa fechou, informa sobre serviços e ações internas e estratégicas, ações estratégicas ao indoor marketing, informa sobre isso, que vai acontecer, e recebe informações sobre colaboradores e a prática. A comunicação interna, então, ela é uma ferramenta de comunicação que transmite informações das instituições para os seus funcionários, como novas ações, estratégias, objetivos. Ou seja, a Unicef vai fazer uma campanha agora, então ela tem que informar os colaboradores dela. Isso é um tipo de comunicação interna. É uma coisa mais focada a curto prazo. Alguma dúvida, turma? Ou tá tudo bem aí? Se não tiver, falem comigo. Tranquilo, Sidney. Valeu, Edvar. Professor, eu pensei que comunicação interna fosse mais sobre os processos da empresa, funcionamento, coisas desse tipo. Enquanto o endomarketing fosse realmente o que o senhor falou, né, com relação a fidelizar, torná-los consumidores, fazê-lo acreditar na empresa. E, para mim, a comunicação interna era essa outra coisa. Tem até aquela abreviatura de CI, né? Uhum. Tem que passar uma CI para isso, passar uma CI, fazer uma CI para aquilo. Isso. Mas, Aline, se também pensar... vai ser a mesma coisa. Pronto. Aline e a Joyce. Aline e Joyce, se vocês pensarem bem, a gente está falando da mesma coisa. Essa questão mais interna, da comunicação interna, que tem CI, que tem que colocar, é exatamente sobre os procedimentos da empresa em si. E o endomarketing, ele era como se fosse uma ação mais verticalizada, mais ampla. Mais ampla que eu digo assim, no intuito de mexer mais. Talvez até com o sentimento do colaborador, comunicação promover interna. mais a empresa internamente. Isso, exatamente. Ou seja, é mexer mais com meus valores. Então, vamos fazer uma gincana, vamos fazer uma campanha, vamos mexer com o colaborador, vamos fazer com que ele se sinta valorizado. Isso é mais relacionado ao endomarketing. Comunicação interna é mais esse alinhamento mesmo que tu acabou de falar, esse processo mesmo que tu acabou de falar. Então, acabei de fechar um negócio, tenho que comunicar ao meu chefe. Faz por comunicação interna. Então, Aline e Joyce, se vocês pensarem, a gente está falando a mesma coisa. Mas, de todo modo, eu já adianto que isso aqui não é uma matéria muito uniforme, né? Porque tem gente que diz que é a mesma coisa e tem gente que vai dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas, pelo que eu entendi da fala de vocês, a gente está falando a mesma coisa. Vocês concordam? Sim. Com toda certeza, sim. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, é mais isso. Então, comunicação interna é aquela coisa mais direta, um objetivo a médio e curto prazo, uma coisa mais que está acontecendo no procedimento da empresa. O endomarketing, ele mexe um pouco mais com o colaborador, com o liderado, ele é um pouco mais profundo. Vamos nessa. Então, turma, qual a importância, né, de ter uma boa comunicação interna? E essa comunicação interna pode entender endomarketing aqui. Melhora o clima organizacional. Olha como é ruim você não saber o que acontece na empresa. Então, imagina aí que quando você é o último a saber, geralmente as pessoas não gostam disso. Grandes amigos, né? Eu estou pensando aqui neles, eles já sabem se a empresa já está demitindo, se a empresa vai demitir. Tudo isso é muito claro, é muito direto, é muito dito. Então, a comunicação interna, ela melhora o clima organizacional. É muito ruim você não ser comunicado, você ser pego de supetão de última hora. Ninguém gosta mesmo. Hoje mesmo, por exemplo, para vocês verem como ninguém gosta de ser, mas é um exemplo mais extremo e não é de administração propriamente, mas a gente pode pegar. Hoje mesmo, dos mandados que eu tive que cumprir foi um despejo. Só que para não chegar e despejando a mulher, né, eu disse assim, olha, tem aqui esse mandado de despejo, vou ter que colocar a senhora para fora, a senhora vai ter que sair do imóvel, agora eu lhe dou 10 dias para a senhora fazer. Aí ela não teria direito a esses 10 dias. Eu era para já chegar atirando mesmo. Só que eu fico pensando que ela é um ser humano, né? Eu vou tirar a pessoa e botar no meio da rua. E aí esse processo corre desde 2013. E o que ela ficou mais indignada é como é que ela não sabia que ia ser despejada e eu só estou dando 10 dias para ela.
para você ver como a comunicação ela faz falta, né? Nesse caso dela, ela disse, não, senhora, na verdade a senhora sabia desde 2013 que isso poderia acontecer. E essa ordem era para acontecer agora. Eu é que estou lhe dando um prazo de 10 dias, que eu combinei com a parte, a senhora tinha 10 dias para sair, até para evitar a polícia, essas coisas, não precisa. Mas, enfim, melhora demais a comunicação, o clima a comunicação melhora demais o clima organizacional. Sem dúvida nenhuma, aumenta a produtividade interna, porque o colaborador ele passa a ter mais ciência qual é o curso que a empresa está tomando. Então, às vezes, se não tem comunicação interna, o cara fica lá perdido, sem saber para onde vai. Comuniquem, falem, sejam transparentes. Lógico que tem coisas, tem dados mais sensíveis, né? Mas hoje as empresas estão até dividindo os lucros, dividindo as informações sobre lucros, sobre despesas, sobre prejuízos, não só com colaboradores internos, como com o mundo. Então, só não fale o que não dá para falar mesmo de maneira estratégica. Mas ele, sem dúvida, aumenta a produtividade, reduz os efeitos de uma crise, sem sombra de dúvida nenhuma. Então, às vezes, na psicologia tem um termo chamado catastrofização, que é exatamente uma coisinha de nada. Na nossa cabeça, ela ganha uma dimensão muito grande. Então, de repente, o funcionário interpreta uma situação de uma maneira, vê um funcionário demitido. Aí o colaborador já chega e pode dizer assim, rapaz, tu já sabe, o fulano está demitido. Aí ele já começa a montar, pois é, a empresa está no prejuízo, pois é, a gente vai ser demitido também. E no final das contas, nem era. É porque aquele colaborador foi demitido com justa causa mesmo. Então, reduz, sem sombra de dúvida, os efeitos de uma crise, porque o ser humano tende, por uma questão de sobrevivência, de instinto, a catastrofizar, aumentar demais uma coisa que seria simples. A comunicação diminui a taxa de rotatividade da empresa, então é sempre bom, porque isso é questão de dinheiro, né? Você treina uma pessoa para dar para o seu concorrente, a gente sempre fala sobre isso. Então, ter uma baixa taxa de rotatividade é muito bom, isso motiva, facilita a integração de novos funcionários e minimiza os boatos e as fofocas, né? Que é o que a gente vai falar. Então, a comunicação tem várias funções. Tem função de informar, de investigar, de orientar, animar, motivar, formar as pessoas e também organizar campanhas. Acredito que todo mundo já está bem tranquilo, bem ciente dessa importância da comunicação interna. E aí, turma, a comunicação é um bom plano de comunicação, que era para vocês terem feito na atividade 4, que é o que o professor Rafael conversou com vocês, quando for alô para vocês, foi exatamente o plano de comunicação. Como é que você faz um bom plano de comunicação? Primeiro, pessoal, você tem que determinar a sua audiência. Quem é a audiência desse plano? São as pessoas. Quem você vai comunicar? Então, identifique a audiência, identifique o quem. Quem você vai comunicar? Quais colaboradores? São todos? São os fornecedores? São os líderes? São as diretorias? Quais são as áreas? Quais são as mídias? Então, é sempre bom você ter claro quem é que vai ser comunicado e do que, né? Que a gente já chega lá, que é o tipo. Então, o primeiro de tudo é você ter claro no seu plano de comunicação, e era uma atividade super simples para vocês, quem é que você vai comunicar. E aí pode ser todo mundo, ou pode ser só pequenas unidades. E aí depois você diz o tipo de mensagem de acordo com a audiência. Ou seja, como é que você vai passar? Assim, qual o tipo de mensagem? É face a face? É uma mensagem mais operacional, mais pontual, uma mensagem mais estratégica ou uma mensagem mais motivacional? Como é que vai ser? Que tipo de mensagem é essa? Então aqui a gente diz o quê? Então o que a gente vai passar? O que a gente quer passar? Ah, tá todo mundo desmotivado por conta do coronavírus, vamos dar um up? Quando começou a pandemia, galera, eu não sei se vocês sentiram isso, mas pelo menos eu senti que meus alunos, eles estavam caindo num down muito grande, porque era aquela incerteza, ninguém sabia o que era esse coronavírus, até hoje a gente não sabe direito, mas assim, já está mais normal, digamos, hoje. Infelizmente, isso é normal, né? A gente tem que dizer que está normal. Mas, o que acontece? Essa parte do coronavírus, eu senti meus alunos caindo, mais tristes, mas toda aula eu ficava, e aí, galera, vamos lá, uma questão mais motivacional? E na outra instituição que eu trabalho, eu recebi 24 ouvidorias de elogio. E o que era mais comum nessas ouvidorias era a forma
que eles falavam, a forma como eu conduzia as aulas de maneira alegre, que faziam com que eles ficassem estimulados a ir às aulas e esquecessem daquela questão toda. Foi muito legal, foi uma experiência muito interessante nesse aspecto. Então, assim, qual é o tipo? Então, determine o tipo de mensagem. É um face a face, é um operacional, é um pontual. O que é que tu quer passar? Então, para quem, o que você quer passar e como você vai passar? Vai ser informal, ou seja, vai ser mais uma comunicação mais oral? Vamos divulgar para a empresa mais oralmente isso que está acontecendo? Então, determine qual é o canal apropriado. Vai ser por meio de uma apresentação? Vamos chamar todo mundo para fazer uma apresentação? Um e-mail? Um jornal? A rede social da empresa? Para onde é que é melhor? É a entrega, né? Então, quem é a tua audiência? Qual é o tipo de mensagem que tu quer passar? Ou seja, o quê? Como é que tu entrega? Como é que vai ser a entrega? E aí, qual vai ser o tempo? Ou seja, quando? Quando a gente vai mandar uma mensagem por semana, a gente vai mandar uma mensagem por mês, então a gente vai mandar uma mensagem por mês. Durante quantos meses? A gente vai mandar uma mensagem por semana. Durante quanto tempo? Então tem que determinar quanto tempo vai durar aquela campanha de comunicação interna e também a frequência dela. Diária, semanal, mensal, pontual. E finalmente, pessoal, você tem que sempre dizer quem é a fonte daquela mensagem. Por quê, turma? Eu não sei se vocês já ouviram falar do poeta Rapsôdo. Quem é esse tal do poeta Rapsôdo? Só para vocês entenderem como a fonte ela é tudo. Ela é um argumento de autoridade muito grande. Galera, se eu perguntar para vocês se vocês conhecem algum mito, com certeza vocês dizem, professor, eu lembro de um mito, mais ou menos. Eu já ouvi falar de um mito daquele outro. Os mitos começaram a ser criados há 7 séculos antes de Cristo. A gente está falando de 2.800 anos atrás. Os mitos foram criados, começaram a ser criados, para explicar a origem das coisas, do universo, do mundo. E aí, sempre se estudou por qual motivo o mito da Afrodite, o mito de Poseidon, o mito por exemplo, agora fugiu o nome. De Poseidon, de Heráclito, de Urano, de Gaia, que é o mito da formação do universo. Estou com coisa na minha boca e não falo, mas besteira. Por que esses mitos chegaram até a gente, pessoal? Porque os mitos não foram escritos. Não se tinha escrito naquela época. Então, como é que hoje eu consigo falar de mitos que foram falados há 2.800 anos atrás? Por conta da fonte de quem dizia os mitos. Então, na Grécia Antiga, há 7 séculos antes de Cristo, há 28 séculos atrás, existia a figura do poeta Rapsôdo. Era um cara que a comunidade entendia que ele foi escolhido pelos deuses, e os deuses falavam os mitos para ele, e ele tinha a função de disseminar, de comunicar os mitos. Então, por que esse poeta Rapsôdo era tido como um amigo dos deuses, e os deuses contavam essas histórias, o poeta Rapsôdo tinha um argumento muito forte, ou seja, ele tinha uma autoridade muito forte, e daí porque a gente conhece os mitos como a gente conhece hoje. Então, você dizer a fonte é essencial no plano de comunicação interna, porque a depender da fonte, a sua comunicação vai ter um impacto maior ou menor. Então, esse é o plano de comunicação que geralmente, pessoal, se utiliza uma metodologia, né, do 5W2H. Algumas pessoas não colocam os 2H, botam só um H. Porque muitas vezes a comunicação interna não tem 5W, tá, pessoal? São esses 5Ws. E também tem o 2H. Opa, desculpa. 5W são 5Ws e tem esses 2Hs. Esse é do Who e esse do How Much. Do How. Aí, turma, o que é que acontece? Do Who tá aqui. Aí, o que é que acontece? O quanto custa, muitas vezes a comunicação não tem o quanto custa. Daí, porque em algumas literaturas você vai ver o 5W, 1H, porque eles tiram how much, o quanto é. Se não tem custo, então não vale a pena. Então, não tá aqui nessa metodologia. Eu coloquei porque pode ser que a sua comunicação tenha valor, e aí você precisa mensurar. Então, veja, a metodologia de uma boa comunicação é estabelecer o quê? Ou seja, qual é o objetivo, quais são as etapas, qual é a fase. Por quê? Por que é importante comunicar aquilo? Por que é importante aquela mensagem motivacional? Por que é importante comunicar da nova campanha?
para quem, quais são os responsáveis, para quem você vai comunicar, quem são essas pessoas, o como, né, que aí quais são os métodos que vai utilizar, o quanto custa, o quando, né, que é o cronograma, prazo e a frequência, e o onde. Em outras palavras, essa metodologia do 5W2H, ela é nada mais, nada menos do que o plano de comunicação interna. Um bom plano de comunicação interna utiliza essa metodologia do 5W2H, que aí o professor Rafael mostrou para a gente já viu na prática como é que funciona. O setor do tribunal, né, de TI, ele é muito importante, agora mais do que nunca, tem muita demanda e é um setor que produz muito e produz muito bem e é muito bem visto perante o tribunal. Exatamente porque eles, não só por isso, mas porque eles sabem comunicar muito bem. E aí, turma, aqui eu coloquei só para a gente conversar um pouco mais e acabar nessa parte de comunicação sobre algumas questões práticas, tá? Que talvez o futuro vai te mostrar que elas são verdadeiras. O que a prática ensinou? Que você deve conhecer bem o seu público e ser extremamente honesto na informação. Então você deve conhecer bem o seu público e ser extremamente honesto. Turma, na aula de hoje aconteceu um probleminha para vocês entrarem, porque eu acho que esqueci, né? E aí eu criei uma nova sala para vocês. E aí muita gente foi para a sala que já fica criada automaticamente na agenda, que era a certa, né? E muita gente veio para essa sala que foi a que eu criei indevidamente. E aí o que eu disse? Galera, me desculpem, fui eu que criei errado. Eu podia ter inventado tanta coisa, eu podia ter dito que a culpa era do Teams, eu podia ter dito tanta coisa. Não, galera, me desculpe. Então, não custa. Tá aí, ninguém ficou com raiva. Só o que falou, você me derrubou, professor, mas eu tenho certeza que foi da boa, que nem ficou com raiva, porque a gente precisa ser honesto com tudo. Honesto com prova, honesto com avaliar. Agora mesmo no tribunal, a gente está passando por uma época de acordo, de avaliação. A gente vai conversar sobre isso mais na frente. Eu sento com o meu chefe faz como é que ele vai me avaliar, quais são as competências que ele espera que eu melhore. E aí ele dá o ok no sistema, eu no sistema dou ok. Se eu não concordar, eu volto para ele. Ou seja, tem que ser honesto, eu tenho que saber, eu tenho que ser claro na comunicação. Nunca subestime o poder da cultura corporativa e a comunicação serve para isso. Muita empresa tem a rádio corredor, que é uma desgraça, a rádio peão, que é uma desgraça, porque quem conta um conto aumenta um ponto, e se a empresa ela for muito clara no que ela está fazendo, ela vai abolindo essa cultura corporativa, principalmente da rádio corredor. Seja agente da mudança e intérprete das culturas organizacionais. Intérprete mesmo. Tente entender a empresa. Muitas vezes quando fui coordenador, chegou um menino lá na divisão de planejamento. Gente, esse menino é da geração, acho que Z, mais agoniado, ele era mais novo, né? Mais agoniado, uma coisa corre, queria mudar a empresa todinha. Não deu outra. Tentou mudar, forçou barra, brigou com Deus e o mundo. Menos de um ano o menino estava demitido da empresa, de uma excelente empresa. Porque não subestime o poder da cultura corporativa. Seja um intérprete dela e seja um agente da mudança. Então, se a galera vem com história de fofoca, seja você quem corta. Com certeza vocês já viram um meme, tipo um meme, uma foto que tem palitos de fósforo queimados, aí tem um que saiu, que eles botaram para baixo, e os outros sem estarem queimados. Que aí aquilo mostra pra gente o quê? Você pode barrar uma fake news, uma falsa informação. Seja agente da mudança para não propagar informações falsas ou fofocas ou que você não tem certeza. Então, estimule as pessoas... Oi. Agora também tem a questão de quando as próprias pessoas da empresa que está na gestão que serem justamente a raiz da fofoca, sabe? Eu já passei por uma situação assim, principalmente quando a questão é com mulher, sabe? E as pessoas podem até achar assim, não, mas é um preconceito. Não é. Não é. Pelo menos da minha parte, não é. Eu já cheguei em algumas empresas em que, assim, o pessoal lá do poder da hierarquia maior, que ficava no financeiro, na administração,
era de onde saía justamente as fofocas, era aquele pessoal que costumava, tipo assim, se eu não me juntasse, porque assim, eu tenho uma cultura que eu sempre odiei fofoca, isso é uma cultura de mim desde criança, da minha família, que a gente nunca gostou, e assim, quando eu estava lá, eu não me sentia bem, quando eu estava nesse local, sabe? E era muito, a maioria era mulher. Então, assim, na hora que as pessoas viram que eu não compartilhava com aquilo ali, na hora que eu não comungava com aquilo ali, era como se eu fosse inimiga deles, entendeu? Inimiga delas. Só que eu não me sentia bem naquele meio, sabe? Então, assim, a fofoca saía, o disse-me-disse saía justamente de onde se deveria, né, haver mais exemplo, tá entendendo? E às vezes eu vejo justamente isso em muitas empresas, que ocorre isso e que fica ali a patotinha e justamente utilizam dos poderes da influência que tem para puxar o tapete do outro, para colocar o outro para fora, entendeu? É por esses e outros motivos assim que eu sempre tenho um cuidado quando eu vou trabalhar com o sexo feminino. Porque, na minha visão, as mulheres, eu sei que as pessoas trabalham feminismo, é muito legal isso, sim, que elas trabalham que você tem que né, se ajudar umas às outras e tudo mais. Mas, na prática, a gente não vê isso, que eu vejo muito dentro das empresas, são mulheres despeitadas. Vai logo com aquele negócio, não foi com tua cara de início, pronto, aquilo já é motivo para você falar mal da outra pessoa, já é motivo para você puxar o tapete daquela outra pessoa. Então, acho assim, a cultura de uma empresa que é gerenciada por uma pessoa dessa é uma falta de ética muito grande. Eu, assim, me pergunto, porque até uma pessoa estudada, na época, quando eu estava nessa empresa, uma pessoa que tinha até mestrado, para você ver que o nível de escolaridade não influencia no caráter da pessoa, nem na ética, né? Muitas das vezes devia, mas não influencia pelo que eu estou vendo, entendeu? Eu achei aquilo muito feio, muito injusto, por se tratar das pessoas que deveriam dar mais exemplo dentro da empresa e ser dali de onde saía o problema. Joyce, obrigado por ter compartilhado. E, pessoal, esse testemunho da Joyce foi muito importante, exatamente por tudo que a gente está conversando. Olha como ela se mostrou, pelo menos ela passou um pouco insatisfeita com o clima, ela se mostrou um pouco insatisfeita com a questão, exatamente quando tem esse ruído na comunicação. Quando fica uma coisa chata, ruim, quando fica uma coisa de fofoca, e principalmente que vem de cima. Então, lembra quando eu falei na aula de hoje que o modo líder muda toda a empresa? É exatamente o testemunho da Joyce. Tenho certeza que vocês devem ter tido insights de situações que vocês passaram, que outros passaram, exatamente que a comunicação foi a grande questão. Uma pena, Joyce. Assim, é ruim de generalizar, né? Mas eu entendo nessa sua experiência. Eu realmente trabalhei com mulheres que são incríveis, incríveis mesmo, e enfim, com homens também, e também das duas formas eu também já achei pessoas, masculino e feminino, que também não tinham esse caráter todo. E aí são pessoas que a gente tem que aprender a viver, né? Bom ou não, a gente tem que viver. Se der tempo, eu entro numa matéria chamada Pessoas Tóxicas, e como lidar com elas. É até um nome de um livro muito bom. Dá até para você já ler ou ver o resumo dele, que ele é muito bom. Aí a gente entra para falar sobre isso. Obrigado, Joyce. Aí o líder Evone colocou aqui, tem como objetivo... Peraí, deixa eu ver se ele começou aqui. Tem como objetivo manter um clima organizacional favorável a fim de objetivo estratégico da organização através da comunicação. Perfeito. Perfeito, líder Evone. Obrigado, Isabela. Titanomaquia. Tom, não lembro disso, não. Jesus Cristão. Titanomaquia. Não tá me ocorrendo, cara, o que é? Aí, Aline, professor, você vai dever os planos de... Eu, na verdade, já corrigi, Aline. O teu, inclusive, eu lembro que eu coloquei que tá excelente. Eu não tive nenhuma consideração no teu, não. Pra ser bem sincero. Mas se eu não corrigi... corrigi, que eu lembro. Corrigi. Enfim, vamos pra frente. Aí, turma. Sim, Tom, o que é em titanomaquia? Titanomaquia. Ele tá sem áudio. Titanomaquia. Guerra de titãs. Show. Na mitologia foi uma guerra entre titãs liderada por Cronos contra os deuses olímpicos, liderados por Zeus, que definiria o domínio do universo. Zeus conseguiu vencer. Legal. Show, cara. Eu vou ler depois. Beleza.
Então, a prática ensinou que você deve ser um agente de mudança, Joyce, por mais difícil que seja, toda mudança, quando eu chego na outra empresa, aí tem um quadro bem grande assim, quer fazer inimigos? Tente mudar alguma coisa. Rapaz, essa frase para mim é o que eu vejo. Onde você chega, o que você propõe mudar, meu amigo, o que tem de gente na zona de conforto que vai te ter como inimigo mortal. Então, quer fazer inimigos, tente mudar alguma coisa, mas a gente, por mais difícil que seja, tem que ser o agente da mudança, para a gente não ficar nessas fake news. Acho até que eu já disse para vocês, a gente não tem um crime que criminaliza você propagar fake news, porque tem gente que diz que tem direito a receber fake news. Eu tento ser muito empático, entender todo mundo, mas essa é uma questão que para mim é muito difícil entender, como é que uma pessoa briga para ter o direito de receber informação falsa. Então hoje eu posso criar uma informação aqui falsa, se eu não atingir a honra de alguém, eu posso publicar na internet para todos vocês, e isso não é crime. E isso pode causar um colapso, e não é crime. Ou seja, eu fico impressionado como é que não se tem um crime, e tem a CPI da fake news aí que já vai comemorar 1 ano, exatamente querendo investigar toda a questão política e tal, e as fake news, e que não anda, porque a galera não quer mudar, quer ter direito a receber fake news. Mas a gente tem que ser esse agente da mudança para evitar essas fake news aí. Então, estimule as pessoas o sentimento de pertencimento. Galera, eu já disse para vocês, o que motiva é o reconhecimento. Se a pessoa se sentir reconhecida, se a pessoa se sentir valorizada, a pessoa cria esse sentimento, cria motivação, produz, procure sempre reconhecer as pessoas. Encoraje o aprendizado e o crescimento contínuo nas pessoas. Não tem pesquisa no mundo que vá quantificar quantificar o aumento da produtividade de um colaborador depois que ele investe no aprendizado. Então, eu sei que se eu comprar uma máquina a mais, eu vou produzir X% a mais daquele produto. Mas eu não sei quanto aquela produtividade vai aumentar se o colaborador tiver mais cursos, mais capacitação, mais aprendizado. Então, encoraje o aprendizado e o crescimento contínuo das pessoas, crie um clima que estimule os desafios e criatividade, inspire entusiasmo. Isso aqui é muito... eu acho que eu já indiquei para vocês o jeito Google de trabalhar, é muito bom, e isso aí tem tudo lá, tudo. E aí, turma, eu trouxe aqui, só para a gente finalizar, 3 questionários, 3 formas de você fazer questionários ou pesquisas que muitas vezes você quer entender um pouco mais o sentimento do seu colaborador, né? Você quer entender o que é que ele sente falta de comunicação, ou o que é que ele sente falta na empresa. E tem 3 tipos diferentes de questionários na literatura, foge da nossa alçada aqui, mas se você quiser aprender um pouco mais, pesquise um pouco sobre esses tipos de pesquisa, que aí são questionários internos que se faz para tentar melhorar o clima organizacional. E com isso a gente acaba o nosso 2º pilar, e a gente vai, a partir da próxima aula, para o nosso 3º pilar, principalmente aí para todo mundo, para o pessoal da pedagogia também, o trabalho em equipe. A gente vai falar dele. Talvez eu não fale tanto dele, turma, porque quando tiver liderança, a gente vai ver lideranças com pessoas. Vai ver a autoliderança, vai ver a liderança com pessoas, e na liderança com pessoas tem um trabalho em equipe. Por isso eu vou pensar como é que eu vou abordar essa parte aqui. Beleza, turma? Vou parar aqui o compartilhamento. Maravilha, meu amigo Cid. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Show. Turma, eu vou fazer, não saiu agora? Ah, não, nem precisa, porque eu vou só baixar aqui quem está presente, para depois lançar na chamada. Turma, então a aula de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, descansem. Hoje não tem atividade, tá? Eu vou dar um descansinho para vocês. E a gente faz mais 4 atividades para VP2, beleza? Então... Obrigado, meu amigo Cid. Uma boa noite, um bom final de semana. Valeu, Edivar. Boa noite, bom final de semana. Alguém quer considerar mais alguma coisa? Boa noite, professor. Show. Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Benedita. Valeu, até semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite, professor. Bom final
da semana. Perfeito. Boa noite, Maria. Muito obrigado, Maria Ferreira. A Anne, boa noite, Larissa. Boa noite, professor. Roberta. Boa noite, Maria Ferreira. Agora. Boa noite. Boa noite, show de bola. Vou parando aqui de gravar. Boa noite, Davi. Boa noite, Natália, Raquel, Roberta, Atom. Show de bola. Galera, tomara que a gente se conheça, viu, ainda esse semestre.